Ora, boas a todos, sejam bem-vindos. Eu encontrei um artigo na internet da Human Progress que fala sobre a contribuição da nossa sociedade, da nossa civilização ocidental para o mundo e para a atualidade da abundância em que vivemos e a maneira como nós compartilhamos isso com todo o mundo e que nos leva ao nível de desenvolvimento que temos a nível global. Fiquem comigo, vão achar isto bastante interessante. O artigo da Human Progress tem como base a nova edição da base de dados do projeto Madison, ou, no seu nome original, Madison Project Database, do Groningen Growth and Development Center, pertencente ao Departamento de Economia da Universidade de Groningen, na Holanda, e que nos dá informação sobre o crescimento global e os níveis de renda ao largo de longos períodos de tempo. Esta base de dados foi inicialmente composta pelo professor Angus Maddison, um professor de Economia da Universidade de Groningen e que era um historiador britânico de macroeconómica quantitativa. Depois da sua morte em 2010, os seus colegas continuaram a trabalhar no projeto. Alguma desta informação tem a ver com partes da Europa e Oriente Médio. Vão tão atrás como à Era de Cristo. Este projeto dá-nos a oportunidade de ver como a humanidade lutou para gerar e manter um rápido crescimento económico até séculos recentes, dirigindo-nos à atual idade da abundância. Esta última edição durou 5 anos a concretizar. As tendências económicas que mostram as linhas do gráfico continuam iguais, se bem que os números em si possam ser diferentes. Pode-se apreciar como durante muito tempo o crescimento foi negligível, até chegarmos ao século XVIII, tendo despontado na Inglaterra e depois no resto do mundo. Existem bastantes dados relativamente às partes constituintes do Império Romano e Mesopotâmia. De acordo com os investigadores, a renda per capita real ou ajustada à inflação era de uns 1.546 dólares na Itália e 973 dólares na Espanha. Isto dá cerca de entre 4 dólares e 20 cêntimos e 2 dólares e 7 cêntimos por pessoa por dia. Destes dados podemos verificar como o crescimento económico aconteceu de maneira desigual. Por exemplo, 2000 anos depois, em 2016, o Produto Interno Bruto per capita no Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Libéria, Malawi e Niger era de 692 dólares, 619 dólares, 836 dólares, 764 dólares, 950 dólares e 906 dólares, respectivamente. Estes números são inferiores aos números registados na Península Ibérica no tempo do primeiro imperador romano Otávio Augusto. De qualquer forma, na maioria dos países o PIB per capita aumentou drasticamente nos últimos 2 séculos. Como exemplo, vamos centrar-nos na França, para mostrar o quão recente e sem precedentes é a atualidade da abundância. Em 1 a.C., o PIB per capita na província romana da Gália era de 1050 dólares e ficou nessa cifra durante 13 séculos. Na primeira metade do século XIV, a renda dos franceses aumentou em 50%, chegando a um máximo de 1553 dólares em 1355. Porquê? Bem, no final do período de clima quente medieval, nos finais do século XIII, o tempo arrefeceu e as chuvas eram mais abundantes. As colheitas ressentiram-se e a fome expandiu-se. Exemplos: em 1304, 1305, 1310, entre 1315 e 1317, entre 1330 e 1334 e, finalmente,
entre 1349 e 1351. Para piorar ainda mais a situação, a peste negra, entre 1347 e 1351, matou cerca de 75 a 80% da população francesa que tinha sobrevivido ao câmbio climático. Mas, curiosamente, estas duas catástrofes tiveram um impacto positivo, ambos, no aspecto económico e no aspecto institucional, na Europa Ocidental. A abundância de terra e ferramentas parece ter aumentado a produtividade dos camponeses, ao mesmo tempo que a falta de mão de obra incentivou as classes baixas a reclamar um melhor tratamento dos seus senhores feudais. Como consequência, levaria gradualmente ao desaparecimento da servidão na região, se bem que continuaria na Europa de Leste, onde a densidade populacional era menor e onde o impacto da peste negra foi menor devido ao menor número de habitantes. Enquanto a população da Europa recuperava, a renda subiu e baixou, não caindo para níveis pré-peste negra, nem ultrapassando os valores máximos da metade do século XIV. Portanto, até 1831, a média do PIB per capita em França era de apenas 1.534 dólares. Por outras palavras, nos 18 séculos que separam o primeiro imperador romano e o último rei de França, a renda subiu uns meros 50%. A Revolução Industrial importada da Inglaterra mudou as sortes dos franceses consideravelmente. Entre 1831 e 1881, as rendas aumentaram em 100% para 3.067 dólares. Como tal, a França teve, num espaço de 50 anos, um crescimento 2 vezes superior àquele que tinha tido nos últimos 1800 anos. Em 2016, o PIB francês per capita era de 38.758 dólares, o que quer dizer que o francês moderno está umas 24 vezes melhor que o seu ano passado, há 200 anos atrás. Impressionante. A França, como é óbvio, não foi a única. Histórias parecidas aconteceram noutras partes do Ocidente. Um ano antes da declaração da independência, o PIB americano por pessoa era de 1.863 dólares. Na época de Barack Obama, o PIB per capita dos Estados Unidos era de 53.015 dólares, um aumento de 27 vezes. Hoje em dia, a abundância já não está restringida ao Ocidente. À medida que países pouco desenvolvidos abraçam a industrialização e o comércio, eles prosperam. Em 1978, a China começou a reformar a sua economia comunista decadente. O PIB por pessoa era de 1.583 dólares, aos níveis da França de inícios de 1830. Em 2016, aumentou para 12.320, ao nível da França de 1964. Para conseguir alguma perspectiva, a China cresceu em 38 anos, o mesmo que a França em 130. Isso também é de notar, porque demonstra que com as políticas corretas, os países não precisam reinventar a roda. Eles podem adotar ideias e tecnologias que levaram milhares de anos a desenvolver nos países mais avançados e dar um salto de pobreza extrema à idade da abundância num espaço de 2 gerações.